Olá pessoal, dando continuidade aqui no nosso curso de Física 1. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a cinemática vetorial, particularmente, né, os movimentos curvilíneos, né, circulares, e ainda mais particularmente, né, o movimento circular uniforme, que é um caso simples, mas é importante aí para a gente, ok? Então vamos aqui a uma apresentação. Nós recordando aqui, né? Desde quando começamos a falar um pouquinho sobre cinemática, já defini com vocês a cinemática, a velocidade média, né? Definimos a velocidade média, que é a grandeza vetorial, velocidade escalar média também, que é uma grandeza importante que a gente vai relacionar aqui ao longo dessa aula, né? E sabemos quais são as diferenças, né? Quando eu falo de uma grandeza vetorial, tenho que me preocupar também com a orientação e não só com a intensidade, né? Não só com o módulo e a unidade, como é no caso de uma grandeza escalar. Então isso é algo que já está, espero, familiarizado aí para vocês. Nós temos aqui também uma situação onde eu tenho, né, uma certa trajetória aqui qualquer, né? Um móvel saindo aqui de uma posição inicial e chegando até uma posição final, né? Aqui vou usar uma notação um pouquinho diferente do que eu tenho utilizado, mas são só letras, né? E aí esse móvel ele sai então descrevendo essa trajetória, né? É claro que se eu considerar como sendo, né, como sendo aqui esse ΔS, a distância percorrida, ele não necessariamente vai ser igual, assim como não é igual ao módulo nesse caso, né, ao módulo do vetor de deslocamento aqui, ao ΔR, né? E a partir desse vetor de deslocamento, do ΔR, é que a gente define a velocidade média. Só recordando aqui, nós já vimos isso, né? Que a velocidade média, ela é então ΔR por ΔT. Ou seja, como esse deslocamento, né? O vetor de deslocamento aqui foi descrito, vamos dizer assim, em relação ao intervalo de tempo. Então isso me dá o que a gente chama de velocidade média. A velocidade escalar média seria essa distância pelo intervalo de tempo, né? Que nós já vimos aí. Como eu estou falando de uma grandeza vetorial, a velocidade média, ela possui orientação, módulo, né, a direção e o sentido, além do módulo, né? Que é o que a gente já também trabalhou há algum tempo. Só recordando para dar sequência aqui no que é mais importante. Nós temos aqui também a velocidade instantânea, né, que eu já havia falado com vocês também, é uma grandeza vetorial, consequentemente ela tem direção, sentido e o módulo, né, como nós já vimos. E aqui a direção é sempre de uma reta tangente à trajetória em um determinado ponto, né? E o sentido acompanha o movimento do corpo, né? E o módulo ele vai depender do tipo de movimento que eu tenho. Eu posso ter um movimento acelerado, né? Um movimento em que o valor, o módulo da velocidade está mudando. Mas eu posso ter um movimento acelerado, como nós vamos ver, que o módulo não está mudando, mas a direção está mudando, né? Então a gente pode dizer que o módulo da velocidade instantânea é a velocidade em cada instante, como o nome já diz, né? Qual a taxa de variação ali da posição com o tempo, mas não agora pegando um intervalo grande, mas um intervalo tendendo a zero, muito pequeno. Por isso a gente fala que é uma velocidade instantânea, né? Aqui eu tenho uma trajetória, né, onde inicialmente o corpo aqui estaria descrevendo o movimento em linha reta, né? Aí, nesse caso, a direção do vetor velocidade coincide com a própria trajetória, né? Esse tangente aqui coincidiria. Agora, quando ele está aqui num outro ponto, né? Onde nós temos uma certa curvatura, aí é diferente, né? Pelo menos no visual aqui pra gente, é diferente. A gente vai seguir a mesma orientação, mas visualmente diferente, né? Nessa posição 2, no instante T2 aqui, né, considerando dessa forma, o vetor velocidade é tangente. Então essa reta aqui tracejada é uma reta tangente à curva naquele ponto, né? Então o vetor velocidade estaria aqui desenhado dessa maneira, ok? É claro que se eu pegasse um outro ponto, ele já estaria aqui, né, diferente nessa figura, mas sempre tangente à curva naquele ponto meu de interesse, certo? O sentido acompanhando o sentido de movimento do corpo e o módulo, como eu já falei para vocês.
A aceleração instantânea, o que é a aceleração instantânea? A aceleração instantânea é um vetor também, e é a soma, né, de dois tipos de aceleração, que nós vamos ver aqui agora quais são e como que a gente tem que relacionar com esses dois tipos. Nós já vimos isso aqui muito rapidamente, então é bom com um pouco mais de cuidado, né? Quando eu falo em aceleração tangencial, ela está relacionada aqui à variação do módulo da velocidade. Então, se tem variação do módulo, do valor da velocidade, né? Só para simplificar aqui o entendimento, a gente fala então, a gente define então uma aceleração tangencial, né? Como o nome já deixa a entender, ela tem a direção ali tangente à curva também, assim como a velocidade instantânea que eu acabei de mostrar para vocês, né? O sentido, né? Aí vai depender, porque eu posso ter um movimento em que o valor da velocidade está aumentando, aí a gente chama isso de movimento acelerado, mas eu posso também ter um movimento em que o valor da velocidade está diminuindo, aí seria um movimento retardado. É claro que isso aqui é válido, como nós já vimos aí em outros casos, né? Tanto se o movimento for um movimento retilíneo como curvilíneo, né? Inclusive nós já estudamos aí casos, né? Como o lançamento vertical, o lançamento oblíquo, o lançamento horizontal, onde isso aqui foi trabalhado já. É só a gente aqui dando um enfoque um pouquinho diferente. Então, se eu tivesse aqui um corpo, né, descrevendo uma certa trajetória curvilínea e ele é acelerado, nesse caso, se eu desenhar os vetores aceleração tangencial e também velocidade, né, instantânea, a velocidade estaria dessa maneira, como nós já vimos, e se for acelerado, a aceleração tangencial coincide ali com a mesma orientação do vetor velocidade. Então, o vetor velocidade está apontando daquela maneira, a aceleração tangencial também, né? Esse é um movimento acelerado. Se o movimento for retardado, naquele instante ali, ao invés da aceleração estar no mesmo sentido do vetor velocidade, a aceleração estará no sentido oposto, né? Então, esta componente, vamos chamar assim de aceleração, relacionada ao módulo da velocidade, é o que a gente chama de aceleração tangencial, ok? Caso, né, ela seja constante, como nós vimos no caso aí dos lançamentos que nós estudamos, né, a aceleração da gravidade mantendo-se constante, já que estamos considerando pequenas variações de altitude, nós podemos entender ela como sendo a variação da velocidade por intervalo de tempo, né? Uma aceleração média aí igual à própria aceleração tangencial, né? Instantânea nesse caso, certo? Aqui eu coloquei como escalar para você pensar nessa razão ali da variação da velocidade pelo intervalo do tempo, né? Lembrar disso aí que a gente já fez. Mas o mais importante aqui é assim, esse entendimento que se for um caso acelerado, velocidade e aceleração tangencial têm mesmo sentido. Se for retardado, velocidade e aceleração tangencial têm sentidos opostos, ok? E a aceleração, a outra componente é a aceleração centrípeta, né? No caso da aceleração centrípeta, ela está relacionada com a variação na direção do vetor velocidade. Então, se tem variação no vetor, na direção do vetor velocidade, nós temos aceleração centrípeta. Você pode já pensar o seguinte: todas as vezes que eu tiver uma trajetória curvilínea, eu tenho que pensar em aceleração centrípeta. Porque se eu tenho uma trajetória curvilínea, se eu pego aqui em duas posições ali diferentes, eu vou ter duas orientações diferentes do vetor velocidade, né? Mesmo que ele mantenha o mesmo valor, o mesmo módulo, a direção estará mudando. Se a direção estará mudando, eu tenho aceleração centrípeta, certo? Então, se eu for desenhar aqui o vetor velocidade, eu coloco ele tangente à curva naquele ponto, né? E ali eu teria o vetor aceleração centrípeta, que é sempre apontando para o centro de curvatura da trajetória curvilínea, né? E também é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Tá? Então eu posso pensar nele sendo normal, perpendicular ao vetor velocidade, ou apontando ali para o centro de curvatura, né, que eu já entendo, né, como se dará a orientação desse vetor, tanto do ponto de vista da direção como do sentido. Mas se tiver dúvida, né, pense sempre que ele é normal ao vetor velocidade, ele é normal a essa reta tangente, né? Uma reta normal é perpendicular à reta tangente. Assim nós temos sempre o vetor aceleração centrípeta perpendicular ao vetor velocidade instantânea.
O módulo dele é obtido como? Aqui nós temos uma equaçãozinha, né? Que é a velocidade ao quadrado pelo raio. Então a velocidade naquele instante ao quadrado pelo raio, o módulo dela, me dá a aceleração centrípeta, né? Um caso particular importante é o movimento circular uniforme, em que essa velocidade e módulo ela se mantém constante. A gente vai estudar um pouquinho mais adiante, né? E assim nós podemos também definir o vetor aceleração, né? O que é o vetor aceleração? É a soma da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. É claro que essa é uma soma vetorial, né? Nós estamos falando de dois vetores, né? O vetor aceleração tangencial e o vetor aceleração centrípeta. Então a soma desses dois vetores, né, me dá o vetor aceleração instantânea, né? Ou aceleração vetorial instantânea. Eu acho até redundante, eu nem gosto de manter esse vetorial, porque quando a gente fala em aceleração, você já está entendendo que é uma grandeza vetorial, né? Então, a aceleração instantânea é uma grandeza vetorial. E essa é uma soma vetorial. Então, a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta me dá essa aceleração instantânea, ok? Como toda aceleração, como toda soma vetorial, o módulo não é obtido só somando os módulos das duas componentes, né? Como elas são perpendiculares entre si, a gente cai naquele caso lá, né? Onde que advém lá, né, da utilização do teorema de Pitágoras, né? A aceleração tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado me dá o módulo da aceleração resultante aí, né? No caso, que é a aceleração instantânea ao quadrado, já ali passando a raiz quadrada, né? Aqui a gente pode fazer um resumo de tudo que a gente estudou até agora do ponto de vista da aceleração, né? Todos os movimentos encaixam aqui no que a gente nesse ponto aqui, nesse quadro que a gente vai colocar, né? Então eu teria, né, o movimento, ele pode ser retilíneo. O que é o movimento retilíneo? Movimento em linha reta, né? E ele pode ser também curvilíneo. Se ele for retilíneo, a aceleração centrípeta é nula. Se ele for curvilíneo, a aceleração centrípeta não é nula, é diferente de zero, né? Ele pode ser retilíneo, né? E curvilíneo também, com duas condições diferentes. Ele pode ser retilíneo e uniforme, e ele pode ser retilíneo e não uniforme. Se ele for retilíneo e uniforme, o que eu sei? Que a aceleração tangencial é nula. Ora, se a aceleração centrípeta é nula, a aceleração tangencial também é nula, então esse aqui é um caso onde eu não tenho aceleração, né? Então, no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é nula, nós já sabíamos disso, né? Não tem aceleração tangencial, não tem aceleração centrípeta. Agora, se o movimento for retilíneo variado ou uniformemente variado, né? Aí encaixa nas duas, vamos pensar mais geral possível, mas se ele for variado, a aceleração tangencial é diferente de zero, né? Consequentemente, a aceleração resultante é a própria aceleração tangencial. Sendo retilíneo o movimento, não tem centrípeta, né? Se ele for uniformemente variado, aí a gente sabe que essa aceleração tangencial ela é constante, ela mantém sempre o mesmo valor, que são os casos que a gente vem estudando aí até agora, né? O movimento curvilíneo, então eu tenho aceleração centrípeta, ela é diferente de zero. Ele pode também ser uniforme. Se ele for uniforme, a aceleração tangencial é nula. E aí a aceleração resultante é a própria aceleração centrípeta, né? Agora, se ele for variado, aí além da aceleração centrípeta, eu tenho também a aceleração tangencial diferente de zero. E a resultante é a soma, então, é o caso mais geral, né? Da aceleração tangencial mais aceleração centrípeta. É uma soma vetorial, como nós acabamos de recordar aí, ok? Então, esse é um quadro que resume bem a história, né? Resume bem tudo que nós temos visto aí até agora, inclusive já com essa análise um pouquinho mais detalhada do movimento curvilíneo, né? E um de particular importância aqui para a gente, né? Alguns detalhes aqui de particular importância para a gente, como se dá o deslocamento angular, né? Nós estamos falando aí muito em grandezas lineares, mas é interessante também dar uma olhada nesses casos angulares, né? Como é que fica esse deslocamento angular? Uma outra informação que a gente precisa utilizar aqui nesse aspecto é o chamado comprimento de arco, né? Então suponha que eu tenho uma determinada circunferência, e ali eu tenho um ângulo θ, né?
e eu quero saber quanto que vale esse arco aqui que eu chamei de C, né? Tem uma relação que nos permite calcular esse arco, né, o comprimento desse arco, que é multiplicar o ângulo pelo raio, né? Então, quando eu faço o ângulo vezes o raio, ele me dá o comprimento de arco. Ou, como está escrito aí pra gente, né, que o ângulo seria o comprimento dividido pelo raio, né, comprimento de arco pelo raio, né? E esse aí é medindo então em radianos, né, que é a unidade aí para ângulo que a gente vai considerar aqui. Então, isso, por exemplo, se vocês já viram, né? Lembra do comprimento de circunferência? Não era 2π vezes o raio? 2π radianos é uma volta completa em ângulo, né? 2π radiano. Então, 2π vezes o raio me dá o comprimento da circunferência, né? Vocês talvez já viram isso aí em algum momento. E aqui, trazendo mais particular para a gente, ó, eu poderia ter a seguinte situação, um θ ali inicial, né? Aí o móvel está se movendo, ó, descrevendo ali um certo arco, né? Varrendo ali um certo Δθ, né? Um ângulo e descrevendo um certo arco, né? Ali eu teria então um θ2 e consequentemente um Δθ. Quem que seria esse Δθ? θ2 menos θ1, né? E eu posso relacionar esse Δθ com um arco ali em cima, né? E que a gente está chamando de ΔS agora, ok? Então, ΔS... Opa, deixa eu só voltar aqui, porque ele bagunça todo quando eu mudo assim. Então, vamos voltar aqui bonitinho para ficar para vocês, né? ΔS estaria relacionado com Δθ, como a gente vai ver aqui, mas no final eu vou colocar a relação, mas é a que a gente viu no slide anterior, né? E nós podemos definir como esse ângulo Δθ é descrito em relação ao tempo, né? Ou a gente pode pensar de uma outra forma, qual a taxa com que esse ângulo Δθ é descrito em relação ao tempo, uma outra maneira de falar a mesma coisa. E isso a gente chama de velocidade angular, né? Aqui, como eu estou preocupado só com o módulo aqui, né, com o valor dela por enquanto, estou considerando apenas a velocidade escalar angular, mas a gente também define como uma grandeza vetorial, mas inicialmente aqui é apenas o módulo mesmo, né, para gente. Por isso, essa velocidade escalar angular. Seria então Δθ sobre ΔT, que eu poderia escrever θ2 menos θ1, T2 menos T1, né, quando sendo ali o intervalo de tempo, né, nesse caso. Mas é mais interessante para a gente que generalizar, e para o caso em que o ângulo, né, essa velocidade angular, ela é constante, nós chegamos numa relação aqui conhecida, né, mudando as letras e entendendo que o significado aqui, né, está falando de deslocamento angular e não linear, como a gente vinha vendo, a gente obtém essa expressão, né? Claro que aqui eu estou considerando que o θ0, esse instante inicial, é igual a zero, né? E ao invés de usar θ1 e θ2, coloquei θ e θ0, né? Isolando o θ, eu teria que θ0, θ é igual a θ0 mais ômega vezes t. Essa letra chama ômega, né? Essa letra grega aí, ômega vezes t, onde ômega é a velocidade angular, né? Nesse caso, é claro que essa relação só vale quando a velocidade angular ela é constante. Isso é muito semelhante ao que a gente viu lá atrás, no movimento retilíneo uniforme, né? Onde eu tinha que x é igual a x0 mais v vezes t, onde o v era constante. Só vocês recordarem aí. Só que agora a gente está falando de grandezas angulares, estou falando de um deslocamento angular, né? E aí essa velocidade angular também representada pela letra ômega, certo? Se eu tiver a velocidade variando, aí muda, né? A relação não vai ser essa. Aí eu tenho uma aceleração angular para considerar. Aqui estou pegando só o caso mais simples, que já atende também muita coisa aí para gente, né? E a relação aqui entre ΔS e Δθ, ó, é o comprimento de arco, né? O ΔS, que seria esse comprimento do arco aqui agora, Δθ vezes R, ou Δθ é igual a ΔS sobre R, também aí atende muito bem aí o que a gente já tinha visto no slide anterior. Velocidade angular média, o que a gente poderia definir como sendo a velocidade angular média? É o próprio Δθ sobre ΔT, né? A diferença é que naquele caso ali, eu não falei em angular média, porque eu já estava, né, na minha percepção que era uma velocidade constante, então ela seria já igual à média. Mas quando eu falo na velocidade angular média, a gente poderia até colocar um mzinho de índice aqui, como a gente fez anteriormente, né?
Vamos ter que fazer isso aqui, ó. A gente poderia colocar para diferenciar da instantânea, né? Uma velocidade angular média, Δθ sobre ΔT, né? E eu posso definir também, se essa velocidade estiver variando, eu posso definir também uma aceleração angular média como sendo... deixa eu só voltar aqui, que a gente aperta, ele vai de uma vez, né? Ele saiu. E aí a gente teria então aqui a aceleração angular média, né? Veja que já apareceu as unidades para a gente, ó, em radiano por segundo, né? E a aceleração média em radiano por segundo ao quadrado, né? Que atende aí, que são, de acordo, ó, ângulo por segundo, segundo é a unidade de tempo no sistema internacional, unidade de ângulo aqui que a gente está usando radiano, por segundo ao quadrado, que estaria relacionado, já que eu tenho a variação da velocidade aqui, pelo intervalo de tempo. Então, radiano por segundo, radiano por segundo ao quadrado. Claro que aqui estamos falando das unidades no sistema internacional. Aparecem outras unidades e a gente tem que transformar, brincar com essas unidades quando é necessário, né? E aqui nós já podemos escrever algumas relações importantes, né? Ó, nós sabemos o quê? Que ΔS é igual a Δθ vezes R, né? E Δθ é ΔS sobre R, né? Se eu dividir todo mundo aqui, ó, se eu divido esse cara aqui por ΔT e divido esse cara por ΔT também, para o caso aí da velocidade sendo constante, né? Ou pegando aqui as médias, como a gente estava fazendo, eu posso escrever o quê? ΔS, ΔT é V, Δθ por ΔT é ômega, né? Então eu sei que V é igual a ômega R. Ou seja, eu tenho uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Velocidade linear é igual a angular vezes o raio, né? Então, se eu conheço a velocidade linear, essa velocidade instantânea ali, tangente, né? E conheço a velocidade angular, eu determino então a relação entre elas como sendo o produto da angular vezes o raio ali de curvatura. Aí posso isolar também de outra forma como está aqui. E a aceleração linear e angular guardam também a mesma relação, o mesmo tipo de relação, né? A linear seria então a angular vezes o raio, ok? E um movimento aí de particular importância para a gente é o movimento circular uniforme, né? No movimento circular uniforme, o que nós temos, né? A principal característica aqui, é isso que vocês devem ter em mente, é que o vetor velocidade ele só varia em direção, mas o módulo dele permanece o mesmo. Então, para você entender bem, né, para você não ter dúvida e diferenciar o circular uniforme, ou circular e uniforme, como está escrito ali, dos circulares, né, os outros movimentos curvilíneos, é que a velocidade se mantém com o mesmo módulo o tempo todo. Então, o que está mudando? A direção. Se você olhar aqui nesse gifzinho, ó, se eu pegar V1, V2 e V3, em qualquer ponto que eu considerar aqui, eles têm direções diferentes. Se o vetor velocidade está mudando, seja na direção, seja na intensidade, né, no sentido, nós temos aceleração, né? E a aceleração, quando muda apenas a direção, e obviamente por consequência o sentido aqui, né? Esse tipo de aceleração é a aceleração centrípeta, né? Nós já vimos também naquele quadro. Então, no movimento circular uniforme, eu só tenho aceleração centrípeta, ela é a minha resultante. E o módulo dela é dado pela velocidade ao quadrado pelo raio, ou como nós vimos agora, que existe uma relação entre a velocidade e a velocidade angular, eu poderia substituir esse V por ômega R, né? Ficaria ômega ao quadrado vezes R ao quadrado, dividido por R, ômega ao quadrado vezes R, né? Então, essa também é uma outra maneira de calcular a aceleração centrípeta. Velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ok? E tem algumas outras definições aqui que são importantes nesses estudos de movimentos curvilíneos, né? Que é o período e frequência. Isso aqui não vai ser nem só agora, quando vocês estiverem estudando ondas, por exemplo, esses conceitos vão aparecer novamente, né? Período, frequência, velocidade angular, né? E assim vai, frequência angular. E aí vão aparecer lá para vocês. O período
é o intervalo de tempo mínimo para que um fenômeno cíclico se repita, né? Essa definição, ela né, bem resumidinha, mas ela tem muita coisa, né? Então, quando eu tenho um movimento repetitivo, um movimento cíclico, né? O tempo para uma oscilação, para uma volta completa, né? Para uma repetição é o que a gente chama de período. E a gente costuma utilizar a letra T maiúsculo para representar essa grandeza aí, período, né? E uma outra... Então, acho que é simples, né? O tempo de uma oscilação completa, de uma volta, né? É o que a gente chama de período. E outra grandeza aqui importante, que inclusive vamos relacionar aqui com o período, é a frequência. Antes disso, né? A unidade de período, como é tempo, né? Unidade de período no sistema internacional, então só poderia ser segundo, né? A frequência é o número de vezes, o número de oscilações, né? De repetições daquela ocorrência, né? De um determinado fenômeno, né? Cortou ali, não sei porquê. Por intervalo de tempo. Então, o número de repetições de ocorrências por intervalo de tempo, né, de um determinado fenômeno, é o que a gente chama de frequência, né? A gente poderia definir aqui, né, número de voltas, número de repetições por intervalo de tempo é a frequência. Se eu estiver falando de uma oscilação, de uma volta, então aquele n seria 1, né? Então eu poderia escrever também que a frequência é 1 sobre o período. Óbvio que aqui eu estou falando de n voltas, né? Pelo intervalo de tempo respectivo, n oscilações e assim por diante. Agora, se for uma oscilação, o tempo relacionado a uma oscilação é o período. Então, a frequência é 1 sobre o período, né? E também é importante aí a gente saber. É claro que o período seria 1 sobre a frequência, né? Só a gente trabalhar aqui com essa equação, isolando o período ao invés da frequência. A unidade de frequência no sistema internacional é o Hertz, né? É muito comum também o RPM, né? Rotações por minuto. Então, o Hertz é uma oscilação ali naquele 1 sobre segundo, né, essa unidade, já que eu tenho aqui a unidade de período que é segundo. Então, 1 sobre segundo é o Hertz, essa que é a unidade do sistema internacional, em homenagem mesmo a um cientista que tinha por sobrenome Hertz, né, que estudou ondas e conceitos relacionados aqui à frequência. Essa usual, a RPM, por exemplo, você tem lá no carro, né, no mostrador ali de funcionamento do motor do carro, vem lá tantas rotações por minuto. Inclusive lá vem geralmente vezes 1000 RPM, né? Coloca lá 1, 2, 3, 4 vezes 1000 RPM. É o número de rotações que o motor está descrevendo ali por intervalo de tempo. Então, essa é uma unidade de frequência também, né? Repetições por intervalo de tempo. E aí nós podemos já construir outras relações, né? Ora, eu sei, se eu pegar a velocidade escalar média, né, distância por intervalo de tempo, né, velocidade escalar média, distância por intervalo de tempo, aí eu teria 2πr sobre o período, né? Por que 2πr? Porque se eu estiver falando de uma volta completa, seria o comprimento de circunferência. Então é 2π, que é o ângulo, né, relativo ali, vezes o raio. Então 2πr, por que eu considerei a volta completa? Porque o intervalo de tempo, período. Então eu posso me utilizar disso aqui. Então se eu souber o raio e se eu souber o período, eu consigo determinar essa velocidade, né? Então eu não preciso só dessa maneira que a gente já sabia da velocidade escalar média, distância pelo intervalo de tempo, né? Ou o deslocamento ali pelo intervalo de tempo, mas sim lógico, né, considerando que o deslocamento é igual à distância, que isso nem sempre é verdade, né? 2πr sobre o período também eu consigo determinar essa velocidade. Como o período é 1 sobre a frequência, eu poderia escrever também 2πr vezes a frequência, né? Determinaria aqui essa velocidade também. E daí a gente já sabe, né, que a velocidade angular ela é Δθ sobre ΔT. Ora, então eu posso considerar, se eu pegar aqui o período também, 2π, que seria uma volta pelo período, uma outra maneira de determinar, né? Ou 2π vezes a frequência, também poderia determinar dessa forma. E a aceleração, aí a relação, melhor dizendo, né, já conhecida, entre as duas a gente poderia sair daqui também, ó, mais fácil até de enxergar, talvez, né? Olha, a velocidade é 2πr vezes f, mais 2π vezes f é a velocidade angular, né? Tá aqui. Ou 2π sobre o período é a velocidade angular. Então, a velocidade angular vezes o raio me dá a velocidade linear, né? E aí a gente tem aquela relação que eu já havia apresentado aí para vocês entre velocidades angular e a linear, como a gente já vinha vendo, né?
E uma parte aqui muito importante, né, que a gente vai para a conclusão do que a gente está estudando, é a transmissão de movimento, né? Essa transmissão de movimento circular, ela pode se dar aqui de duas formas, né? Quando eu tenho unidos pelo mesmo eixo, duas roldanas, né? Duas polias unidas pelo mesmo eixo, e também quando elas estão colocadas em contato, seja o contato mesmo efetivo ou através de uma correia, de uma polia. Alguns exemplos aqui, ó, né? A bicicleta, a gente tem lá a coroa e as catracas, né? As coroas e as catracas, e a corrente faz a conexão, vamos dizer assim, entre os dois, né, os dois sistemas ali, montando um sistema único de transmissão, né? Nesse caso aqui, a gente tem por né, corrente ali esse processo. Aqui por uma correia, né? Ou duas polias ali unidas por uma correia. E aqui eu tenho duas engrenagens, né, postas ali em contato. Todos esses casos aqui, né, a transmissão se dá de uma forma em que a velocidade, né, o v mesmo, a velocidade linear, ela é a mesma em todos os pontos, né? O que vai modificar, então, é a velocidade angular, tá? Então, aqui, ó, nesse tipo, né, a gente analisando aqui um pouquinho mais esquematizado agora, a velocidade, obviamente, que ela está mudando de direção, né? Mas o módulo, o valor da velocidade aqui é o mesmo em todos esses pontos, obviamente, em cada sistema que a gente está comparando, né? Aí eu tenho que a velocidade no ponto A aqui é igual à velocidade no ponto B, falando do módulo aqui, né? Obviamente que as direções ali são bem diferentes, né? Ou nesse caso, quando eu pegar VA e VB, a direção é a mesma, mas os sentidos são opostos. E aí nós temos as relações, né? Então VA ômega A vezes RA, ômega B vezes RB, né? Veio lá que a gente acabou de ver. Mas eu poderia considerar também, ó, que esse ômega, né, é 2π vezes a frequência. Então eu tenho essa relação já importante entre as velocidades angulares e os raios, mas eu posso obter também uma outra importante entre as frequências, porque o ômega é 2π vezes a frequência, ou 2π sobre o período, né? Poderia ser também. E se eu simplificar aqui, desculpem, aqui que eu acabei clicando onde não era para clicar, né? Se eu clicar não, né? Se eu simplificar, né? Aqui o 2π, vai sobrar que FARA é igual a FBRB, e eu tenho uma relação também entre as frequências e os raios, né? E algo importante aqui, conclusivo, né? Que FB é maior do que FA, ou seja, a frequência da roda B ali é maior do que da A, onde nesse caso a B ela tem raio menor. Isso é uma condição, né? Porque se FA vezes RA é igual a FB vezes RB, já que aqui se trata de uma igualdade, a frequência da B tem que ser maior do que da A. Ou seja, aquela que está menor tem que girar mais vezes, né, no mesmo intervalo de tempo em comparação com a outra. Tem que ter uma frequência maior. E aqui já dava para ver isso em relação também à velocidade angular, né? Obviamente que a gente pode concluir que ômega B é maior do que ômega A, né? Já dali também, e que o período A é maior do que o B. Aí é o contrário, né? Se frequência é o inverso do período, né? 1 sobre o período, aonde eu tenho a frequência maior, eu vou ter o período menor, né? E vice-versa. Por quê? Porque o período é o tempo para uma oscilação. Então, esse tempo para uma oscilação dessa outra de A vai ser, que é a rodinha maior, vai ser maior do que para B, né? Então, esse aqui foi o caso, né? Esse foi o caso de quando elas estão unidas, né, por uma correia, por uma polia, né? E quando elas estão unidas por um mesmo eixo, como é este caso agora, o que elas têm em comum? Olha, se elas estão unidas pelo mesmo eixo, independente de ter o mesmo raio ou não, como aqui né, até legal que não tenha para a gente discutir outras coisas, o que elas têm em comum é a mesma velocidade angular. Então, enquanto na outra, né, unidas por polia ou em contato, né, transmissão por contato que a gente diz, né, elas tinham a mesma velocidade linear, agora o que elas têm em comum é a mesma velocidade angular, ok? E aí nós temos as seguintes conclusões, né? Se a velocidade angular é a mesma, então eu tenho que 2π, né, FA igual a 2π FB, consequentemente, né, olha, você pode simplificar, hoje está difícil, hein? Você pode simplificar
o 2π aqui nessa equação, né? E aí, nessas equações, e aí, consequentemente, ficaria que FA igual a FB, ou que os períodos são iguais, né? E aí, VB é maior do que VA. Como assim? Se eu pegar um ponto na extremidade dessa rodinha aqui, né? E na extremidade da outra que é maior, esse que está na extremidade da outra, da B, que é maior, a velocidade vai ser maior do que na extremidade da rodinha A, né? Isso é uma consequência natural, né? Porque se V é igual a ômega, né? Vezes R, nós temos ômega vezes R. Então, se o ômega é o mesmo, né? Aquele que tiver o raio maior, vou ter uma velocidade maior naquele ponto, na extremidade. Agora, é claro que se você pegar em uma mesma, né? E eu pegar dois pontos aqui com o mesmo raio, é claro que para aqueles dois pontos eu vou ter a mesma velocidade, né? Assim como se eu pegar dois pontos à mesma distância do eixo em duas rodas diferentes, né? Tudo bem, aí eu teria a mesma velocidade. Agora, pegando esse VB e VA, considerando que é na extremidade, então a velocidade ali na extremidade em B maior do que na extremidade em A, certo? Essas são conclusões que a gente pode tirar aqui tranquilamente, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem aí o que eu queria apresentar para vocês em relação ao movimento curvilíneo, né? Principalmente aqui essas situações de transmissão, ao caso particular do movimento circular uniforme, né? E aí a gente tem que aplicar isso depois aos problemas, estudar, fazer exemplos aí relacionados para que fique tudo muito claro para vocês, ok? Espero que vocês tenham compreendido tudo e até o próximo vídeo.